Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Renata Lírio, minha amiga e colega, tudo bem, Renata? Vamos aguardar aqui uns segundinhos para pessoas entrarem, o pessoal ir entrando. Hoje nossa live sobre BPC Loas. Vou falar sobre tudo de BPC Loas, vocês vão sair daqui sabendo tudo sobre o BPC Loas. Vamos aguardar só um pouquinho. Edivan, seja bem-vindo, Edivan. A live sobre o BPC Loas, estou aqui dando um tempinho para as pessoas irem entrando. Vocês vão sair daqui sabendo tudo sobre o BPC Loas. Tem muita informação aqui, pessoal, muita informação importante para passar para vocês. E quem não puder estar ao vivo agora, tá? Depois assiste no replay que essa live vai ficar gravada. Alguém aqui acha que precisa do BPC Loas, que precisa desse benefício? Vamos interagir. Então, vamos começar a live. BPC Loas. O que é o BPC Loas? É um benefício de prestação continuada devido às pessoas de baixa renda. E o que é ser pessoa de baixa renda? Eu vou falar daqui a pouquinho. Primeiro, eu vou falar do grupo de pessoas que atende ao BPC Loas. Depois eu vou falar dos outros requisitos. Existem dois grupos de pessoas que têm direito ao BPC Loas. Esse primeiro que eu vou falar agora é bem específico. São os idosos de 65 anos em diante. Tá? Não são idosos de 60 anos, são os idosos de 65 anos em diante. Essas pessoas, em regra, têm direito a receber o BPC Loas, se preencher os outros requisitos que eu vou falar mais adiante. E o segundo grupo de pessoas, ele é mais abrangente, porque envolve crianças, adultos, idosos, e aí os idosos são de 60 anos em diante. E o que é que tem que ter? Tem que ter nesse segundo grupo uma doença de longo prazo, de natureza física, mental ou sensorial, que impeça para o trabalho de exercer as atividades do cotidiano. É claro que no caso de criança, não vai ter esse impedimento para o labor. Tá? Então, vamos aqui dar um exemplo de uma doença física. Tá? Um cadeirante, por exemplo, ele tem, em regra, direito a receber o BPC Loas. Uma pessoa que sofreu um acidente de carro, perdeu uma perna ou perdeu um movimento do braço, por exemplo, em regra, tem direito a receber o BPC Loas. O que é uma doença de natureza mental? Bipolaridade, síndrome de Down, esquizofrenia, entre diversas outras doenças. São caracterizadas de doenças de natureza mental. E sensorial, o que é? É doenças ligadas ao sistema nervoso da pessoa. Então, uma criança que tem, por exemplo, TDAH, ela pode ter direito a receber o BPC Loas? Sim, pode ter direito a receber o BPC Loas. Que tem síndrome de Down, pode ter direito a receber o BPC Loas? Sim, certo? Então, vamos recapitular. Quem são as pessoas? São os idosos de 65 anos. Esse é o primeiro grupo. E o outro grupo que é mais abrangente, qualquer pessoa que tenha uma doença de natureza física, mental ou sensorial de longo prazo. E o que é este longo prazo? Em regra, esse longo prazo a pessoa tem que ter essa doença há pelo menos 2 anos. Tem que ser acometido por essa doença. Mas tem exceções, certo? A depender da gravidade da doença, pode ser menos, mas isso é analisado no caso concreto, tá? Não existe, pessoal, uma lista taxativa com as doenças. Não existe essa lista. Realmente a pessoa ter uma doença limitante e que seja de longo prazo,
que impeça para você exercer suas atividades do dia a dia, o seu labor, tá? Então, são esses dois grupos, idosos com 65 anos e pessoas, crianças, adultos, idosos, que possuam alguma doença de natureza física, mental ou sensorial. E qual é agora o outro requisito? Agora eu falei do requisito do grupo de pessoas. Agora eu vou falar da questão da renda, tá? No caso, logo no início eu falei pessoas de baixa renda. E o que é essas pessoas de baixa renda? São pessoas que têm uma renda familiar de 1/4 ou menos, correspondente a menos, né, do salário mínimo. Então essas pessoas são consideradas pessoas de baixa renda. Por exemplo, o salário mínimo é 1.412. A gente dividido por 4, ele dá R$ 353. Então a renda familiar tem que ser de R$ 353. Mas tem exceções, tá? Em relação a isso. Por exemplo, você é uma dona de casa. Você mora com seu filho é casado, seu filho trabalha. Ele pode ganhar até R$ 10.000, não importa. Se ele for casado e tiver renda, e você for dona de casa, não tiver renda, você pode ter direito a receber o benefício, o BPC-Loas. Então, qual é a exceção? Filho casado, divorciado ou que vive em união estável, mesmo morando todos juntos, não vai computar a renda deles para o recebimento do BPC-Loas. Ou seja, você vai poder receber seu benefício. Se você é casada e seu marido recebe uma pensão de até um salário mínimo, em regra, pode ser que você tenha direito também a receber o BPC-Loas. Então, tudo isso, na verdade, é analisado no caso concreto, mas que a regra geral a renda familiar tem que ser igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo. E fazendo aqui uma observação, o STF, ele admite exceções. Quais são essas exceções? Essas exceções têm que ser comprovadas. Por exemplo, você tem seu marido ou seu filho, enfim, algum parente que você conviva, mora com você, precisa de ajuda de terceiros, tá? Precisa usar fraldas, né? Adultos que têm alguma doença precisam usar fraldas e o governo não lhe dá essa assistência, você tem que pagar do seu bolso. Então, essa questão da renda familiar é relativizada. Não necessariamente tem que ser 1/4 do salário mínimo, pode ser mais, tá? Então, tudo isso tem que ser analisado, não é taxativo. E qual é agora o outro requisito para ter direito ao recebimento do BPC-Loas? Eu já falei de 2 requisitos. O primeiro é a questão do grupo, os idosos e qualquer pessoa que tenha uma doença de natureza física, mental ou sensorial de longo prazo. Falei da renda familiar, que tem que ser igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo. E agora o terceiro requisito é você ser inscrito no cadastro único, tá? Para receber esse benefício tem que ser inscrito no cadastro único. E aqui, pessoal, eu faço uma observação, porque para receber o benefício tem pessoas que colocam vários membros da família no cadastro único para poder receber o benefício. E isso acaba atrapalhando, tá? Não é bem por aí, o caminho não é bem esse. Tem que ser tudo analisado, porque você pode acabar até se prejudicando sem saber disso. Mas tem que ser inscrito no cadastro único, tá certo? E eu vou falar também agora uma questão que eu recebo muitas perguntas. Bolsa Família. Eu recebo Bolsa Família. Posso ter direito a receber o BPC-Loas? Pode, não impede você receber o Bolsa Família e receber o BPC-Loas. Isso não é impeditivo, tá certo? E o que que acontece? Preenchendo esses 3 requisitos que eu acabei de falar. Cadastro único, renda e o grupo de pessoas. Tá? O que é que vai acontecer? Para receber esse benefício, você vai passar por uma avaliação médica, tá?
com o perito do INSS. Ele avaliar realmente, por exemplo, se você tem uma doença, ele vai avaliar realmente se essa doença sua é de longo prazo, se impede você de trabalhar ou não. É o perito médico que vai avaliar. Só que aí eu faço uma observação, porque tem muitas pessoas que acham que é simples. É só chegar, eu vou chegar lá no INSS, vou preencher lá um formulário, vou dizer que eu quero dar entrada no BPC Loas, pronto, no dia da perícia eu chego lá e pronto. Não é assim, tá? Não é assim. Você tem grande chance de fazendo isso perder o seu benefício, tá certo? Porque você tem que estar munido de um relatório médico, tá? Isso eu estou falando um dos requisitos, porque tem que ter toda a documentação certa para juntar, tem que cumprir as exigências do INSS, tudo direitinho, saber quais são os prazos, tá? E você vai chegar lá com o seu relatório médico, com seus documentos e, infelizmente, a perícia dá negada. E o porquê deu negada? Porque você não soube cumprir com as exigências. Você não soube... Porque quem sabe isso, pessoal? Eu estou falando isso porque quem sabe isso é um profissional. Tá? A maioria das pessoas realmente não sabem. Fazem o que o INSS manda. E nem sempre o que o INSS manda é o correto. Por isso que existe tantos benefícios negados. Então, a pessoa tem que juntar o relatório médico correto. E às vezes o relatório médico não está a seu favor. Você acha, confia no médico que lhe deu o relatório. E na verdade ele não está sendo a seu favor. E você pode perder por causa disso. Você pode perder seu benefício por causa dos prazos. Você não cumpriu com os prazos, com as exigências. Você não juntou os documentos certos. De repente você acha que está juntando o documento correto e não está juntando o documento correto. Tá? Então, por isso, a importância de se ter um acompanhamento jurídico com um profissional que entenda do assunto, que seja especialista no direito previdenciário. E aí eu vou contar aqui um caso para vocês. De uma cliente minha, tá? Ela tem o HIV e ela pegou o relatório médico e falou: doutora, eu tô aqui com o relatório médico, já vou enviar para você. Aí eu, tá bem. Aí quando eu chego, olho o relatório médico, a médica disse que ela abandonou o tratamento, tá? E só veio continuar meses depois. Se eu junto isso no INSS, o que é que vai acontecer? Ela vai perder. Aí eu falei: negativo, rasga esse relatório médico, vai na médica de novo e pede para ela passar um relatório correto. Por que ela largou? Porque ela teve depressão. Ela soube que tinha essa doença, ficou em depressão e por um momento ela largou o tratamento dela. Entendeu? Então, são vários. Eu posso ficar aqui contando para você, fazer uma live de casos. Porque são muitos casos que às vezes a pessoa acha que está correto e não está. Ah, porque meu vizinho deu entrada e conseguiu. Pode ser uma exceção seu vizinho. E às vezes você acha que o caso do seu vizinho é igual ao seu, mas não é. Tá? Eu estou aqui com outro cliente que esse está sendo uma dificuldade, porque ele trabalhava numa empresa, se acidentou na empresa, acidente de trabalho. Ficou afastado da empresa recebendo o auxílio doença acidentário, certo? Aí passou um tempo, o INSS negou o benefício porque disse que ele já estava apto para trabalhar e não estava. Foi para a empresa. A empresa disse: não, você não está apto para trabalhar não, vá para casa. E aí o que foi que aconteceu? Ele ficou no famoso limbo previdenciário, porque faz parte do quadro da empresa, tá certo? Não está recebendo pela empresa e também não recebe pelo INSS. Ou seja, ele só está lá com o nome dele constando no quadro de funcionário, mas não está ganhando. Imagine. E ele, depois disso tudo, ele tentou por conta própria dar entrada no INSS, pediu o benefício, foi negado. Depois ele entrou com outro benefício, quis pedir outro benefício, que é o auxílio doença, que é o B31. Fez uma confusão. E para reverter isso,
está sendo bem difícil. Às vezes você acha que sabe da entrada da forma errada, e até na justiça, quando for entrar na justiça, para comprovar, para tentar reverter esse erro, é complicado. Então, por isso, pessoal, é importante vocês terem um acompanhamento jurídico. Tem um advogado para realmente dar entrada, porque é ele que vai saber fazer da forma correta. Certinho? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para falar do BPC Loas. O BPC Loas também tem avaliação social, tá? São duas avaliações, a avaliação médica e a avaliação social. E tudo isso é agendado. Tá? Então, recapitulando os requisitos do BPC Loas. Ser idoso, com 65 anos em diante, ou ser uma pessoa que possua uma doença de longo prazo, de natureza física, mental ou sensorial. Ter renda familiar igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo e ser inscrito no cadastro único. Então, para receber o BPC Loas, tem que ter esses 3 requisitos. Certinho? Nossa live hoje foi mais esclarecedora, uma live curtinha, para vocês ficarem cientes do BPC Loas. E quem tiver dúvidas aqui sobre o BPC Loas e quiser perguntar alguma coisa, podem perguntar, fica à vontade. Tá certo? Deixa eu ver se tem alguém aqui que queira fazer alguma pergunta. Ninguém? Ninguém tem dúvidas? Ninguém quer perguntar, pessoal? Pode perguntar. Se não quiser perguntar aqui ao vivo, aqui no meu Instagram tem um link, você clica no link, tem um número aí do WhatsApp, vocês podem clicar e conversar diretamente comigo, que eu tiro todas as dúvidas de vocês. Certinho? Então, pessoal, obrigada pela participação e até a próxima live. Um beijo!